Olá, minhas irmãs, a paz esteja contigo. Quero conversar um pouquinho aqui. É uma reflexão que ficou no meu coração do Evangelho desse domingo, né? Onde Jesus está indo em João durante a semana, né? João 14, João 15. E ele vem falando muito sobre se cumprires meu mandamento, aquele que escuta a minha voz. E eu queria partilhar um pouco o que ficou no meu coração sobre o Evangelho desse domingo e o que isso tem a ver, né, com a catequese, com o meu servir e as crianças mesmo ao serem evangelizadas, né. Jesus diz que, ele disse no sábado que no mundo a gente vai ser odiado por causa do nome dele. Uns dias anteriores ele disse que aquele que escuta a minha voz, aquele que observa os mandamentos. E nesse domingo ele fala, se me amas, né, vocês guardarão o meu mandamento. E eu mandarei o Paráclito, né, que é o Espírito Santo, que ele ajudará a vocês a recordarem de todas as minhas palavras, né. E aí, e ele fala, né, se guardares meus mandamentos. E eu fiquei pensando, sempre penso nisso. Meu Deus, se a gente pegar mesmo na íntegra os mandamentos e a gente se debruçar a viver o mandamento, parece ser muito difícil, né? Na verdade é muito difícil, né? Amar o próximo, estava conversando também com algumas amigas, amar o próximo não é uma tarefa fácil, ser de Deus também não é uma tarefa fácil. Mas a gente não pode esquecer que nós temos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo e nós confirmamos a nossa fé através do crisma, a imposição da mão do bispo. E ao receber esse Espírito Santo no batismo, nós temos que nos apropriar da graça que foi derramada sobre nós. E é o próprio Espírito Santo que nos ajuda a viver com autenticidade os mandamentos e a recordar os mandamentos do Senhor. O que torna difícil, eu falo isso na minha vida, tá? Eu tô falando primeiro pra mim, e a minha boca tá falando, o ouvido mais próximo é o meu. As coisas tornam-se difíceis quando a gente só quer olhar, quando eu só quero olhar pela ótica humana. Se olhar a Reginalda humanamente, como eu sou, puramente como eu sou, realmente amar e perdoar e servir e buscar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, perdoar quando for necessário perdoar, viver todos os mandamentos vai se tornar impossível. Humanamente é impossível. Mas com o auxílio do Espírito Santo não é possível, porque nada é impossível àquele que crê, nada é impossível para Deus. E o que exatamente a gente escuta, o que o mundo quer que nós façamos é dizer que aquilo é impossível, que a gente não vai conseguir viver aquilo na autenticidade, que a gente não vai cumprir aquilo porque aquilo é um fardo muito pesado. E os mandamentos do Senhor, ele foi criado, foi feito para para nós, para que a gente possa literalmente ser feliz e ser livre. Se você observar direitinho, se eu ia observando direitinho ao longo dessa caminhada, eu percebi que os mandamentos Deus criou para que eu tenha a vida plena, para que eu viva o amor na sua autenticidade. É para me preservar, para cuidar de mim, daquilo que Deus me chamou a ser. Mas parece, né, e eu creio que isso é uma força do mal, que os mandamentos eles foram feitos para nos punir, para nos privar, para nos segurar, para deixar a nossa vida um fardo pesado. E ao contrário, o fardo de Jesus ele disse que é leve. E quem que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou é o próprio Espírito Santo. Então nós já estamos nos aproximando de Pentecostes. Mas o Pentecoste ele será derramado mais uma vez na igreja daqui a 2 finais de semana, porque esse próximo vai ser a Ascensão do Senhor, no próximo é Pentecostes, mas ele já veio sobre nós o batismo e nós podemos contar com ele todos os dias. Então que a partir de hoje, diante das dificuldades, das lutas da evangelização, da sua vocação quanto mãe, da minha vocação quanto catequista, de nossa vocação como cristão, que a gente possa contar. Não esquecer, minha luz acabou de cair aqui, não esquecer que nós temos um auxílio vindo do céu, que é a promessa de Jesus, que nós podemos contar com ele. É o Espírito Santo, o doce hóspede da nossa alma. Amém? Que ele venha pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria,
para que o nosso coração seja transbordante e transformado pela graça dele. Amém? Vamos continuar a nossa missão, porque a gente não pode parar. A gente só pode parar quando a gente chegar no céu, se Deus quiser. Amém? Forte abraço.